Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o comentário, o terceiro abecedário espiritual, leitura, comentário, um convite à conversão de Francisco de Osuna. Nós vamos agora, estamos fazendo o primeiro tratado, faremos hoje o capítulo 3º e capítulo 4º. E no capítulo 3º, trata de como o Senhor cura a dispersão de pensamentos. Isto é, muitas vezes as pessoas estão em oração e elas não estão concentradas, não conseguem se concentrar naquilo que estão fazendo. Às vezes estão aqui rezando, mas o pensamento está em outro lugar, está tentando imaginar o que ela tem que fazer. Ela nunca centra naquele momento que ela está fazendo. Ora, primeiro a gente sabe que se a vida tem sentido, então não se perde tempo. Cada momento é único e se deve estar totalmente inteiro naquilo que se faz em cada momento. Mas para viver isso, nós temos também que contar com a graça divina. É a graça divina que vai nos dar essa condição para que nós possamos exercitar esse momento também de concentração, de disciplina naquilo que nós estamos fazendo. Então vamos ouvir e vamos comentar de como o Senhor cura a dispersão de pensamentos. Diz Francisco de Osuna: faz tanto mal deixar os pensamentos soltos, vagando por qualquer lugar, que seria muito bom que tivesses sempre o cuidado de recolhê-los. Guarda o teu coração e não percas a tua melhor jóia. Se tens tão arraigado mau hábito de esparramar teus pensamentos que não consegues ter corrigir, procura o Senhor, suplica com fé, pedindo-lhe que te cure e logo serás ouvido. Diz o profeta Isaías: Deus levantará o seu estandarte entre as nações, juntará os fugitivos de Israel, reunirá os dispersos de Judá, dos quatro cantos da terra. Será destruída a inveja de Efraim e perecerão os inimigos de Judá. Isaías capítulo 11, versículo 12 a 13. O estandarte que Deus levanta é a sua graça, graça que cura as más inclinações de quem acode a Ele com fé e sinceridade. Por isso, irmão, se não guardas teus pensamentos, pede ao Senhor, que deseja que o busques, peça-lhe o que necessitas. Não te queixes de que te falta a graça, pois ele, com mais razão, pode se queixar de ti por não acudires a ele. É sempre buscar refúgio em Deus. Na hora, não adianta desespero. Desespero não nos leva a nada. Nem o estresse espiritual. Um momento de serenidade, um momento de entrega, de profunda confiança. É sempre a graça que deve adiantar a todas as nossas iniciativas. Quanto mais na vida mística, que precisa também ter essa capacidade de nos centrar em cada momento daquilo que nós fazemos, principalmente nessa perspectiva da espiritualidade. Deus nunca deixou de ajudar a quem o procurou. Se Isaías disse que Deus juntará os fugitivos de Israel,
Deus também juntará com sua graça os teus pensamentos dispersos. O taverneiro costuma dar um pouco de vinho para que experimentemos. Porém, se gostamos e queremos mais, temos que comprá-lo. Assim faz o Senhor conosco. É uma analogia. Acontece muitas vezes com muitas pessoas que, ao se aproximarem de Deus, sentem devoção e consolo. Mas em poucos dias se encontram tíbios e secos, enfraquecidos. O Senhor nos quer provar, quer que nos exercitemos, que nos esforcemos para merecermos mais graças. É aquela realidade, Deus dá a graça, mas nós temos que fazer a nossa parte. Como diz, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. É uma realidade, é a nossa ação em resposta à graça divina. Há dentro do ser humano como que 4 movimentos ou paixões principais. Primeiro, alegria. Tristeza, segunda. Esperança, terceira. E temor. Principais, porque delas derivam todas as outras, que são muitas. Motivo pelo qual o nosso coração está tão atribulado, com afeições, apetites, desejos, pensamentos e preocupações, é por termos bem vivas dentro de nós essas 4 paixões. São essas 4 paixões que nos levam a ficar atribulado através das afeições, dos apetites, dos desejos, dos pensamentos, as preocupações. Quais são elas? Alegria, tristeza, esperança e temor. Ora, posto no meio de coisas tão diversas, guerreando por todos os lados, nosso coração precisa pôr cuidado e diligência em tudo. As paixões revelam o nosso lado animal, os instintos, né? E é preciso fazer com elas o que se faz com eles. As paixões têm que ser domadas e castigando para que sejam úteis, para que não se rebelem. Ter o domínio sobre as paixões. Com a graça do Senhor e com o exercício das 4 virtudes cardeais, podemos mitigar as paixões que são a justiça na alegria, a prudência na tristeza, temperança na esperança, fortaleza no temor. Nosso coração, assim ajudado, já não se divide nem se dispersa. Então, usando essas 4 virtudes, né, que são as virtudes cardeais, ajuda a gente a vencer as paixões. Diante da alegria, a justiça. Diante da tristeza, a prudência. Diante da esperança, a temperança. Diante do temor, a fortaleza. Para que a alma possa estar livre e se dar a Deus, se entregar a Deus, as paixões não podem reinar, nem o coração derramar nelas o seu cuidado. Se queremos contemplar a verdade suprema, tomemos o caminho correto. Lancemos fora o temor, afugentemos a alegria e a esperança meramente humana. Enfrentemos a dor. Onde essas coisas reinam, a alma fica acorrentada e não pode voar. Este aviso é como a primeira pedra e fundamento deste caminho. Diz o salmista: o Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Salmo 146, versículo 2. Jerusalém é a tua vontade pacífica. Israel, teu entendimento que luta.
para edificar uma nova vontade mais perfeita, é preciso afastar primeiro os pensamentos nocivos e dispersos. Somente dessa forma será possível congregar os dispersos de Israel, que são teu coração e tua mente. Ele faz essa análise alegórica, essa exegese alegórica, dizendo que o coração e a mente, né, são as realidades que são anunciadas como dispersos de Israel. É preciso, então, primeiro, nesse exercício, na tranquilidade, na serenidade, porque quando você se deixa preocupar com isso, isso se torna uma realidade que vai te incomodar e vai te dificultar de estar totalmente tranquilo diante da graça para você ser receptivo dessa graça e, ao mesmo tempo, ser capaz de vencer essas realidades que prejudicam a nossa concentração, a nossa capacidade de estar totalmente entregues naquilo que fazemos. No caso aqui também, nossa oração. Então nós vamos agora ver do capítulo 4 do primeiro tratado, uma outra declaração. A consciência, diz Francisco de Osuna, é a razão ou luz natural que está no entendimento e nos indica o que temos que fazer. O homem não age pelo instinto, o homem deve agir por aquilo que faz o homem ser homem, a dimensão espiritual, que também é a dimensão racional. Principalmente se tens desejos de Deus e o buscas. Nem todo desejo é ruim. Nós temos, Santo Agostinho também falava, o desejo de Deus. A capacidade da gente buscar a Deus numa realidade tão existencial que eu não descanso enquanto não o encontro. Então, né, a consciência é razão ou luz natural que está no entendimento e nos indica o que temos de fazer. Obedece sempre à tua consciência. Se trata de uma consciência reta. Principalmente se tem desejo de Deus e o buscas. Porque, neste caso, a consciência ordena deixar de lado as vaidades deste mundo, os costumes maus ou inúteis, que, no fundo, é uma forma de autodestruição da pessoa humana. Ela vai perdendo, vai se corroendo por dentro, porque ela vai perdendo o verdadeiro sentido da vida. Para que procures aquilo que é mais proveitoso para a tua alma, para a tua vida. Diz o apóstolo, a aspiração da carne é morte, a aspiração do espírito é vida e paz. Romanos capítulo 8, versículo 6. Essa aspiração do espírito, que traz vida e paz, é a admoestação da consciência. Se a carne está informada e domada pela consciência, dizemos que é a vida da graça e há também paz e concórdia no coração. O mesmo diz nosso Senhor. Entre em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao seu ministro e sejas posto na prisão. Em verdade te digo, dali não sairás antes de teres pago o último centavo. Mateus capítulo 5, versículo 25 a 26. Palavras fortes. É claro que aqui é sempre uma exegese alegórica. Palavras fortes e mandamento muito importante, sobretudo quando entendemos por adversário aquilo que a consciência nos recrimina e admoesta, que vai contra a nossa consciência, está lutando contra nós, é nosso adversário. Causa espanto o que o Senhor nos diz, pois são palavras muito ásperas e ameaçadoras. Entregar-nos-á nas mãos do ministro, isto é, vai nos entregar na mão do demônio, que nos lançará na prisão do inferno, onde nos guardam grandes tormentos. Penso que nos causará grande amargura e pagaremos até o último centavo aquilo que a nossa consciência nos ordenou fazer e não fizemos,
mesmo tendo muitas oportunidades. Nós, às vezes, agimos contra a nossa consciência, porque, às vezes, estamos tão apegados à paixão, que a paixão se torna tão forte que nós conseguimos não ser capaz de criar essa atenção a obedecer à consciência da pessoa, a consciência reta. Por isso, irmão, obedece à tua consciência enquanto estás caminhando por esta vida. Não diga que irás começar amanhã ou outro dia, começa agora. Faz lembrar aquelas duas palavras que nós vemos lá na imagem Santo Expedito. Amanhã, um lado, mas do outro lado, né, se faz, não é hoje, nós temos que agir hoje, não é amanhã. Assim diz Eclesiastes: faze com presteza tudo quanto pode fazer a tua mão, porque na sepultura, para onde te precipitas, não há nem obra, nem razão, nem ciência, nem sabedoria. Eclesiastes 9, versículo 10. As coisas corporais são passageiras. E isso não é problema, pois no final dos tempos, quando surgir o novo céu e a nova terra, nossos corpos serão renovados. Aqui tem uma questão que diz assim, né? Faze com presteza tudo quanto pode fazer a tua mão, né? Porque na sepultura não tem nem obra, nem razão, nem ciência, nem sabedoria. Esta questão mostra que muitas vezes nós queremos colocar toda a nossa existência nessa vida passageira, que acaba que, por querer tão pouco, a gente perde o valor maior, que é a salvação. No caso aqui, nos faz lembrar Esaú, que vendeu a primogenitura por um prato de lentilha. Por tão pouca coisa, a pessoa acaba entregando sua vida, mas ao mesmo tempo perdendo seu sentido maior e a própria salvação. Mas, nas coisas espirituais, se deixamos passá-las e as desperdiçamos, fazemos um grande mal, pois ficam perdidas para sempre. Podemos fazer em um dia o que não fizemos em outro, porém não podemos fazer isso sem perder algo de importante, porque cada dia deve dar o seu fruto. Então aqui nós temos este nosso encontro, reflexão sobre a vida espiritual, viver o presente, esse presente com toda a intensidade, em nenhum momento perder tempo devagar, porque muitas vezes nós perdemos o sabor do dia a dia, porque estamos fugindo da realidade, com tantas imaginações, com tantos desejos, com tantos pensamentos, que nós acabamos que passamos pela vida e não vivemos. Então que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.